Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. A questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e saber que dá aos sábios e investigadores. Estes podem dizer com Salomão: foi ele que me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos, porque a sabedoria que tudo criou me ensinou. O grande interesse atribuído a estas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem, que ultrapassa o domínio próprio das ciências naturais, porque não se trata apenas de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando é que apareceu o homem, mas sobretudo de descobrir qual o sentido de tal origem, se foi determinada pelo acaso, por um destino cego, ou por uma fatalidade anónima, ou antes, por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, qual a razão do mal? De onde vem ele? Quem é por ele responsável? E será que existe uma libertação do mesmo? Bom, Bernardo, estamos aqui a começar este episódio com uma citação do nosso querido Catecismo da Igreja Católica, que já aqui falámos antes, não é? E em especial aqui estes dois pontos, o 283 e 284, que falam desta questão da criação, não é? E precisamente pegando aqui neste assunto, nós íamos aqui a introduzir aqui umas distinções importantes que já temos vindo aqui a falar entre nós, não é? Exatamente. E queríamos agora esclarecer aquela ambiguidade que existe nas palavras que todos utilizamos, não é? Toda a gente que opina sobre este tema fala em criacionismo, evolucionismo, só que nunca ninguém define o que é que são estas coisas, não é? O que é isso, não é? Eu ouvi, por acaso, alguém, já não lembro quem é que foi, alguém a dizer que a filosofia era a arte de fazer distinções. Sim, é uma das coisas. Explicar é uma das coisas. Não sei se pode, claro, não se pode reduzir a isso, claro, não é? Mas é uma das coisas fundamentais, é explicar o que é que nós queremos dizer quando utilizamos uma determinada palavra, que muitas vezes há muitas discussões e embates que se criam por se utilizarem as palavras de maneira diferente. Claro. A mim, quando dizem assim, olha lá, tu és criacionista, tu és Bernardo. Tu és criacionista, eu digo lá, espera lá, define lá criacionismo. Antes de a gente continuar a conversa, o que é que entendes por criacionismo? Que é para ver se eu sou ou não. Então, nós fizemos aqui uma lista não exaustiva dos possíveis significados da palavra criacionismo, não é? Não exaustiva, mas penso que cobrem assim os principais. Já mapa aqui, já mapeia aqui o território, sim. Sim, poderão existir outros, mas são assim os principais. Então, o primeiro possível é uma coisa tão simples como dizermos que Deus criou o universo, ou a realidade material mesmo, dependendo daqui um bocadinho da nossa teoria para o universo, não é? Sim, no fundo, um criacionista pode ser aquele que diz que apenas que Deus criou o universo. Sim, e isto, à partida, não tem nada de estranho nem de incompatível com a ciência, não é? Portanto, Deus tanto pode ter criado o universo já pronto e já pronto a habitar, não é? Pronto a habitar, a iniciar, não é? Chave na mão. Certo, chave na mão. Chave na mão. O universo chave na mão, ou pode... Isso é muito bom.
ou pode tê-lo criado de forma lenta e progressiva ao longo de milhares ou milhões ou milhares de milhões de anos, não é? Eu acho que vou tomar nota dessa da chave na mão, pá. Vou tomar aqui uma nota porque criação chave na mão ou criação evolucionista, pá, isso é lindo, pá. Isso é mesmo giro. Exato. Os nossos ouvintes também podem usar, mas isto tem direitos de autor. Estou a brincar. Portanto, isso pode ser um criacionista, não é? Alguém que diz só e apenas que Deus criou o universo, não é? Independentemente da forma como criou, não é? Exato. Depois há os outros significados que tendem a ser os que são utilizados hoje em dia, especialmente do lado das pessoas que defendem a parte científica sem terem o conhecimento da parte da parte da religião, não é? Uhum. Portanto, que no fundo é dizer que o criacionista nós estamos a dizer que é toda a gente assim, atenção. Nós quando fazemos este tipo de generalizações, há sempre que ter esse cuidado. Claro. Pronto, não queremos dizer que toda a gente é assim ou toda a gente claro. Mas é uma coisa que se ouve, mas há exceções, claro, e há pessoas que são razoáveis. Portanto, uma segunda interpretação para o significado de criacionismo é que Deus criou imediatamente todas as coisas, incluindo o ser humano. E há cristãos que defendem isso, Gonçalo. E se olharmos para o passado, não é? Antes da ciência evolucionista ter vindo para o palco, os cristãos acreditavam na criação imediata das espécies, não é? Na sua generalidade, não é? Uhum. E, portanto, esta interpretação de criacionista, hoje em dia, ainda se aplica a algumas pessoas. Agora, temos de ter cuidado, não é? Para perceber que há criacionistas e criacionistas, não é? Nem todos os criacionistas dizem que Deus criou as espécies de forma imediata, incluindo o ser humano, não é? Exato. Portanto, são duas interpretações diferentes. E nós estávamos aqui um bocadinho a falar quando estávamos a falar em relação a este ponto. Quando se interpreta um criacionista que defende isto desta forma, não é? Que Deus criou todas as espécies imediatamente, não está necessariamente, portanto, a priori, pelo menos, a excluir a ciência. Claro que o que acontece é que para se arranjar uma explicação científica nestas condições é preciso pressupor muito mais milagres do que aqueles que são estritamente necessários, não é? Sim. É isso mesmo. E além disso, o que nós vamos ver é que existem certos pontos que apontam para a teoria da evolução ser verdadeira, que se nós os formos interpretar deste ponto de vista de que as espécies foram criadas imediatamente, de forma imediata, é quase como se Deus nos estivesse a tentar enganar. E, portanto, acaba por ser uma visão, vamos discutir isto com mais detalhe mais à frente, mas que acaba por passar uma imagem de Deus que não é mais correta, não é? Portanto, Deus seja, no fundo está a pôr... Deus faz as coisas, mas cria-as de forma a que nós, quando utilizamos a nossa razão, vamos estudá-las e chegamos a uma conclusão que está errada. É que no fundo estás a dizer se Deus realmente criou as espécies de forma imediata, incluindo o ser humano, então ele deixou-nos uma série de sinais que apontam noutra direção, não é? E isso é muito estranho. Demasiados, não é? Demasiados. Isso é muito estranho, não é? O que é muito estranho. É muito estranho. Eu acho que é importante aqui vincar um ponto também, Gonçalo, porque nós, neste episódio, quando fazemos alguma sátira, é com boa vontade. Nós estamos aqui com má intenção, obviamente, e não estamos de forma nenhuma aqui a satirizar os cristãos que defendem que Deus criou as espécies de forma imediata. Não estamos a satirizar nenhuma. A afirmação de que Deus criou todas as espécies, incluindo o ser humano, tomada por si só, não é absurda, do ponto de vista teológico. Deus pode fazer tudo o que é possível e para Deus certamente é facílimo criar uma criatura de forma imediata, não é? Não é esse o ponto. O nosso ponto é, se realmente Deus criou todas as espécies de forma imediata, então deixou-nos uma série de sinais contraditórios com isso, não é? E é isso que é esquisito. Olhando para os sinais que a ciência nos revela, não parece nada que a criação tenha sido imediata como se poderia interpretar a fé cristã. Uma das formas de interpretar. Exato. Sim, e aquilo que nós vamos ver é que, do ponto de vista se nós esquecermos a ciência e só olharmos para a fé cristã, o tema fica em aberto. Sim, certo. E por isso... Está em aberto. Sim, e quando a questão está em aberto do ponto de vista da fé, nós temos que usar as outras ferramentas que Deus nos deu para chegar à verdade. E Gonçalo, até há aqui um argumento teológico cristão que até é antigo, que fala muitas vezes sobre o que se chama a economia divina. E o argumento é mais ou menos assim. É mais elegante, é mais justo, é um sinal maior da inteligência e omnipotência de Deus que, na economia divina, Deus utilize as causas segundas da evolução
para desenrolar a sua criação. Porque é sinal de que Deus fez um bom plano, que Deus fez um plano detalhado e que Deus não precisa estar a intervir a toda a hora, não é? Com milagres aqui e acolá, para que o seu plano se desenrole, não é? Portanto, o que tu disseste é muito importante, não é? Que se Deus criou as espécies imediatamente e se houve milhões de espécies ao longo destes anos todos, então Deus teria que ter feito milhões e milhões de milagres quando os vestígios que ficaram nos fósseis e também nos genes apontam num sentido totalmente oposto. Exato. Atenção, aqui quando tu dizes causas segundas, quem nos ouve desde o princípio saberá, mas para quem nos está, vamos falar sobre isso. A descobrir agora, causas segundas no fundo são as leis da natureza, não é? Certo, Causas primeiras é quando Deus intervém diretamente, causas segundas são aquelas que acontecem na esmagadora maioria das ocasiões da vida, não é? Que as leis da natureza se desenrolam de forma... É isso mesmo. No fundo, até podemos de acordo com a natureza das coisas. Até podemos aqui dar um exemplo, não é? Ou seja, quando Deus mantém em existência um ser humano a cada momento, está a usar a sua causalidade primeira, mas depois quando esse próprio ser humano faz surgir outros seres humanos ou faz outras coisas, aí estamos a falar de causas segundas, não é? A própria criação de Deus tem causalidade própria. Deus dá às coisas que cria poder causal próprio, e é isso que chamamos de causas segundas. Sim, quando uma pedra cai, está a seguir a lei da gravidade, não é? Sim, é isso mesmo. E muito bem, então essa é uma segunda possível interpretação para criacionismo, não é? A criação imediata das espécies. E depois ainda há uma terceira, que é ainda mais estrita, que é parecida com esta, só que é a interpretação do bispo Usher, não tenho certeza como é que isso mesmo, é isso mesmo, Usher. Um bispo fez lá as suas contas e chegou à conclusão que a criação tinha acontecido no dia 22 de outubro do ano 4004 a.C. Sim. E que, portanto, a Terra teria cerca de 6.000 anos, que é semelhante à anterior, mas é mais estrita ainda, não é? Sim, chama-se isto o criacionismo de terra jovem. Young Earth Creationism é uma coisa que está muito em voga, sobretudo nos Estados Unidos, e na Europa não tem tantos defensores. Portanto, é a ideia de que a Terra é muitíssimo jovem e baseia-se, não só, mas baseia-se tipicamente, ou muitas vezes, nesta cronologia do bispo Usher. Há quem defenda uma Terra jovem com uma cronologia diferente destas dos 6.000 anos. Há quem diga 8.000 anos, há quem diga 10.000 anos, mas quer dizer, a ideia é a mesma. A ideia aqui, Gonçalo, é que neste terceiro sentido de criacionismo nós estamos ainda num nível mais estrito. Estamos a fixar uma data, não é? Estamos a fixar uma data, mais ou menos. Certo. Ele lá a ter feito as suas contas, lá a ter o seu mérito, não é? Mas de facto é uma coisa que está em contradição com os dados que nós vemos da ciência, não é? E portanto nós, reparem, já estamos aqui há um bocadinho a falar só sobre a interpretação da palavra criacionismo. Ora bem. É isso mesmo. E agora, quando passamos à palavra evolucionismo, não é? Eu agora pergunto, Gonçalo, tu és um evolucionista? E agora? Eu sou, mas depende do que é que queres dizer com evolucionismo, não é? Porque também existem aqui várias hipóteses, algumas delas, algumas interpretações são pronto, eu acho que são as mais razoáveis, não é? E, portanto, é preciso distinguirmos entre as interpretações da palavra evolucionismo que são bastante razoáveis e que se focam na parte científica, não é? De quando se usa esta palavra para querer dizer algo mais do que a parte científica, porque há a parte filosófica também, não é? E, portanto, uma coisa se tu tiveres a utilizar a palavra evolucionista referindo-se à teoria científica que consiste na junção da seleção natural com a genética de Mendel e que basicamente é a ideia de que as espécies que existem hoje em dia surgiram de forma gradual através de espécies que as precederam, seres vivos pré-existentes, portanto que no fundo o aparecimento das espécies que nós temos hoje em dia foi uma coisa gradual. Se tu disseres que ser evolucionista é isto, 100%. Isso é uma afirmação até pouco polémica, no fundo corresponde à opinião maioritária dos biólogos. Claro que não estamos a dizer que a opinião maioritária é verdadeira por ser maioritária, mas na verdade o que tu acabaste de dizer é uma interpretação de evolucionismo estritamente científica, só com conteúdo científico, não é? Sim, exato, mas não é verdadeira por ser maioritária, mas tem peso, tem um peso grande. Tem peso, os argumentos, como nós vamos ver, são extraordinários. Sim. E pronto, é claro que se deve sempre, em ciência as coisas podem sempre mudar, mas neste momento aquilo que parece é que é
a melhor explicação e que a princípio será mais verdade. Para ficar ainda mais claro para quem nos está a ouvir, o que nós estamos a dizer é que a análise dos factos científicos que eu e o Gonçalo fizemos, análise à genética, análise aos fósseis, análise à morfologia dos seres vivos, a análise daquilo que é o estado atual do conhecimento científico nesta área, surpreendeu-nos, quer a mim, quer a ti, Gonçalo, surpreendeu-nos a solidez da teoria científica. Quer dizer, poderíamos já esperá-la, não é, naturalmente, mas como vamos ver, o caso de defesa da teoria científica evolucionista é um caso extremamente forte, com argumentos muitíssimo fortes. Já saberíamos que seria forte, porque senão não haveria o consenso que existe nesta área, não é? Mas de facto é extraordinário e falaremos disso mais à frente. Agora, uma coisa é olhar para esta visão estritamente científica da teoria evolucionista, outra coisa são as extrapolações filosóficas que muitas vezes se fazem em relação a isso, e algumas das quais nós vimos, por exemplo, na citação do Richard Dawkins com que abrimos a primeira parte deste episódio, em que, além desta parte das espécies aparecerem de forma gradual, acrescenta-se ao significado evolucionista a hipótese filosófica que nega o propósito ou a finalidade na evolução. Portanto, no fundo diz que a evolução é uma coisa cega e sem propósito. Sim. E ele diz aqui, ele diz claramente, agora para nós recordarmos, ele diz nós sabemos que a seleção natural é a explicação para a existência e aparente propósito. E diz ele que esta explicação não tem qualquer propósito em mente. Ora, propósito, em filosofia isto significa-se finalidade, não é? Significa finalidade, não é? Já estamos fora do âmbito cientista, já estamos no terreno dos filósofos. Exato, é um dos casos em que vemos isso, em que a pessoa, tudo bem, tem a sua teoria científica que é boa, mas começa a fazer extrapolações filosóficas que não seguem da teoria, não é? A teoria não diz rigorosamente nada acerca de haver ou não haver propósito no processo evolutivo. Sim. E depois ainda temos uma terceira hipótese destas não exaustivas que nós aqui juntámos, não é? Que é acrescentar a esta ideia de evolucionismo que já referimos, a hipótese filosófica que diz que Deus não existe ou existindo não tem qualquer papel na evolução. E depois ainda se pode dizer que tudo o que existe é material, não é? Que não existe nenhuma realidade imaterial e que a existência se reduz àquilo que é material. Ou seja, nós aqui, Gonçalo, até compreendemos que o Richard Dawkins fique contente e diga que Darwin tornou possível a ele ser um ateu intelectualmente realizado, compreendemos de onde é que ele está a emitir essa opinião, mas o darwinismo e a genética e a combinação das duas não tem nada a dizer acerca de ateísmo, não ateísmo, acerca de propósito, não propósito, etc. Não, é assim, a única situação em que isto causaria problemas era para o cristianismo e não para a crença em Deus no geral, não é? E era se a pessoa, se fizesse parte do cristianismo, a crença na criação, literalmente, como está descrito no Gênesis. Sim, imediata. Que é algo, sim, criação imediata e em 6 dias como está no Gênesis. Só que essa interpretação literal não faz parte daquilo que nós temos que acreditar enquanto cristãos e, portanto, não coloca problema nenhum. Há espaço para uma procura de um consenso, claro. Sim, mas mesmo que os cristãos fossem obrigados a acreditar nisso e o que aconteceria neste caso é que se teria um argumento científico forte para o cristianismo ser falso, não é? O cristianismo e o judaísmo. Mesmo que isso fosse o caso, a questão da finalidade não segue da teoria científica. Portanto, continuaria a ser possível a pessoa ser teísta ou deísta, continuava a ser possível acreditar em Deus e ser-se evolucionista. Portanto, a questão é que aqui, quando começamos a falar destes tópicos, portanto, finalidade, propósito, existência de um criador, de Deus, sim. Se é tudo material ou não, estamos a entrar num domínio que não é o domínio da ciência. Claro. E o problema é que muitas vezes as coisas vêm misturadas em livros que é suposto serem livros de ciência, mete-se as conclusões filosóficas ou as ideias filosóficas do
do autor lá pelo meio, que é natural que aconteça, e não estamos a dizer que é por mal, mas é uma coisa que acontece e que é prevalente, e que se tem que ter atenção fora, ler sobre este assunto. E fora desses livros, Gonçalo, nas conversas de café, nas conversas entre família e amigos, na verdade, quando as pessoas estão a discutir criacionismo versus evolucionismo, nem se dão conta de que é um diálogo de surdos, porque, como vimos aqui, só assim para começar, 3 possíveis significados de criacionismo e 3 possíveis significados de evolucionismo, não é? Em que alguns chocam com outros, não é? Já estamos a perceber de onde é que vem o diálogo de surdos, não é? Mas, por exemplo, a primeira definição de criacionismo nós demos, que é Deus criou o universo. E a primeira definição de evolucionismo nós demos, não é? Que é a teoria científica, que diz que as espécies atuais surgiram de espécies que as precederam. Estas 2 primeiras interpretações das palavras em questão não chocam, não é? Sim, são perfeitamente compatíveis. Certo. Mas espera lá, estou aqui a perceber, quer dizer, então se a primeira definição de criacionismo é perfeitamente compatível com a primeira definição de evolucionismo que nós demos, quer dizer que nós podemos ser criacionistas e evolucionistas ao mesmo tempo. Quer dizer que nós somos crioevolucionistas. Crioevolucionistas, só se for assim numa lógica de preservação no frio, ou assim uma coisa de género, ou assim. Peço desculpa, isto crioevolucionistas, parece-me bem. Da próxima vez que alguém perguntar, eu vou dizer, eu sou um crioevolucionista. E depois vou ficar a ver o que é que faz isto é estarmos a gravar este episódio em janeiro, mas por acaso está um frio de rachar. Está um bocado frio. Não, mas o que é sinal, Gonçalo, que está na hora de irmos desligar os microfones e deixar os nossos ouvintes também descansar, não é? Penso que sim, mas Bernardo, isto foi um bocado uma brincadeira, porque se a palavra evolucionismo e a palavra criacionismo já dão confusões que cheguem, eu acho que se as pessoas começarem a usar o crioevolucionista vai dar asneira. Vai dar asneira, certamente. Também acho que sim. Portanto, cuidado com isso. Mas, bom, e com isto chegamos aqui a um ponto em que é uma boa altura para fazermos aqui uma pequena pausa. Mas não saiam daí, porque vamos já voltar com a continuação deste tema. E pronto, até já, Bernardo. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? O maior problema com esta opinião é este. O processo evolutivo, supostamente sem finalidade, leva a um resultado que é um ser, o homem, que tudo faz com uma finalidade. Os próprios evolucionistas negam o fim com uma finalidade. O seu fim é promover o materialismo, o qual não é seguramente ciência, mas uma anti-metafísica. Bernardo, aqui estamos a olhar para uma das figuras a que nós recorremos mais aqui neste podcast, não é? O Padre Stanley Yaki, portanto, o grande físico e sacerdote que já morreu em 2009, mas já cá não está, infelizmente. Faleceu em 2009, não é? E que deixou uma vasta viveu grande obra. Parte da sua vida no século XX, não é? E deixou uma vasta obra nestes tópicos da relação entre a ciência e a fé. Sim, e ele aponta aqui um tema interessante, e claro, mais uma vez, quando ele diz os evolucionistas negam um fim, ele está a falar daquele tipo de evolucionismo, não é? Que vai além da ciência e que introduz a negação do propósito dentro da palavra evolucionista, não é? Ele está a criticar precisamente isso. Sim, portanto, o problema dele é a parte filosófica que as pessoas muitas vezes extrapolam da ciência e sim, que não é certamente obrigatória, não é? E ele está aqui um bocadinho a responder a um tipo de ideia que é bastante comum e que podemos encontrar, por exemplo, no livro do Richard Dawkins, que já falámos aqui, no Relojoeiro Cego, não é? Em que ele está a tentar definir biologia e diz que a biologia é o estudo de coisas complicadas que dão aparência de terem sido projetadas com um propósito.
Exatamente, ele começa o livro dele, logo na página 1, com esta definição super estranha de biologia, não é? Eu sempre achei que a biologia era o estudo de seres vivos, mas pelos vistos não. Pois. É o estudo de coisas complicadas que parecem ser projetadas com um propósito. Ora bolas, Pronto, que raio de definição. percebe-se o que é que ele está aqui a fazer, mas repara que não é... Ele tem direito a esta opinião, obviamente, não é? Sim, claro. Mas dizer que é científico é um bocadinho... Não sei se ele está a dizer que é científico, mas esta opinião não é científica. Portanto, é uma opinião filosófica acerca daquilo que é... A teoria científica em si mesma, não é? Sim. E é a opinião filosófica que ele tem em relação à realidade, que as coisas não têm propósito, não é? E é precisamente esta razão pela qual nós citámos o Padre Stanley Aki, é precisamente dizer isto. Atenção que há evolucionistas, não é, que estão a ir além da própria ciência, e o que eles estão a defender com este tipo de frases que acabámos de ler do Richard Dawkins não é uma defesa da ciência. Eles estão a promover o materialismo, estão a defender a sua própria metafísica, ou como o Padre Aki diz, a sua própria antimetafísica, não é? Estão com uma atitude filosófica em relação a este tema, que não é apenas científico. E o problema não é o evolucionismo, o problema é o materialismo, claro, não é? Enquanto teoria filosófica. Muito interessante e muito importante não misturar a ciência evolucionista com o materialismo, que muitas vezes vem no embrulho, mas que não é ciência. Exato. Não é ciência. Sim, e de tal forma, este materialismo é um problema que está lá, e as pessoas perceberam-se isto desde o início, não é? Portanto, o próprio Charles Darwin, aqui um dos últimos tópicos que nós temos aqui em relação a este tema no episódio de hoje, tem a ver com isto que se chama a dúvida de Darwin, não é? O próprio Darwin percebia isto, não é? Portanto, que se nós tirarmos o propósito da origem das espécies e do ser humano, nos pode levar e do ser humano, isto nos leva a conclusões filosóficas que são bastante complicadas e que causam problemas filosóficos grandes. Sim. Filosóficos grandes. Eu acho que agora o que nós podíamos fazer, Gonçalo, nesta parte, era citar aqui alguns textos. Podemos começar pelo próprio Charles Darwin, para nós vermos que este tipo de dilemas que o materialismo traz, não é, já vem desde a origem das espécies, não é? Desde a origem da teoria do Charles Darwin. E vamos citar aqui uma carta que o Charles Darwin escreve a 3 de julho de 1881. Ele escreve isto ao seu amigo William Graham, e naturalmente para quem costuma ler as cartas do Darwin, isto é um site conhecido, estamos a citar as cartas do Darwin, neste caso esta carta, do site Darwin Project, do site britânico Darwin Project. Então vamos agora passar a palavra a Charles Darwin. Carta a William Graham. Estimado senhor, espero que não ache intrusivo da minha parte agradecer de coração pelo prazer que obtive ao ler o seu admiravelmente escrito Creed of Science, embora ainda não o tenha concluído, pois agora que sou velho leio muito devagar. Há muito tempo que nenhum livro me interessava tanto. Você provavelmente não esperaria que alguém concordasse totalmente consigo em tantos assuntos complicados. E há alguns pontos no seu livro que não consigo digerir. O principal é que a existência das chamadas leis naturais implica um propósito. Eu não consigo ver isso. Muitos esperam que algum dia se descubra que as várias grandes leis, inevitavelmente decorrem de uma única lei, mas tomando as leis como as conhecemos hoje e olhando para a Lua, onde se mantém a lei da gravitação e sem dúvida da conservação da energia, eu não consigo ver que haja necessariamente algum propósito. Haveria propósito se apenas os organismos inferiores destituídos de consciência existissem na Lua, mas não tive prática no raciocínio abstrato e posso estar totalmente perdido. Todavia, vós haveis exprimido a minha convicção interior, embora de forma mais vívida e clara do que eu seria capaz, de que o universo não é o resultado do acaso. Mas então surge sempre em mim a horrível dúvida sobre se as convicções da mente humana, que se desenvolveu a partir da mente de animais inferiores, têm algum valor ou são sequer dignas de confiança. Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que há convicções em tal mente? Esta citação é muito potente, Gonçalo. Temos aqui um Charles Darwin muito, muito honesto, muito franco com o seu interlocutor. O interlocutor William Graham está convencido de que há propósito nas leis do universo, e o Charles Darwin, por um lado, não consegue concordar com ele,
Mas depois tem esta parte que ele chama a horrível dúvida, não é? Até nos estudiosos de Darwin chama-se muito isto a chamada dúvida de Darwin, não é? A horrível dúvida. Será que as convicções da mente humana, que se desenvolveu a partir de a mente de animais inferiores, têm algum valor? Ou são dignas de confiança? Alguém confiaria nas convicções de um macaco se é que há convicções nessa mente, não é? Isto é a chamada dúvida de Darwin. É precisamente o tema um dos temas que nós abordámos quando falámos naquele episódio sobre a visão do mundo do cientista cristão, não é? Que se é verdade que a única coisa que existe é a parte material e que nós somos produto da colisão ao acaso de partículas, não é? E dessas partículas tentarem formarem uma coisa cega que tenta sobreviver ao longo do tempo. Se essa ideia é verdade, como é que nós conseguimos aceder, por exemplo, a conceitos abstratos, não é? E ter convicções? Isto são coisas que... E para mim a maneira como é mais fácil entender isso é através da parte dos conceitos abstratos. Nós, para termos acesso a isto, não podemos ser redutíveis à matéria, não é? E isto representa um problema para quem defende este reducionismo, e o Darwin aqui está a entrar, está a chocar precisamente com este problema, não é? Está a chocar com ele de frente. Está a descobri-lo, não é? Está a descobrir que não convém defender uma teoria do surgimento do ser humano que destrua a convicção que o ser humano tem nas suas capacidades cognitivas, não é? Que destrua, porque esse é o problema. Repara que acaba por ser um bocadinho de suicídio intelectual, não é? Sim, porque sim. Se eu tenho uma teoria que me diz que eu não sou capaz de fazer teorias, ou que as teorias que eu faço não são fidedignas, porque eu sou fruto do acaso e não há propósito, não é? E não há maneira da colisão e da interação aleatória de partículas na minha cabeça estar a fazer-me pensar numa coisa que está de alguma maneira alinhada com a realidade, não é? E que segue as leis da lógica e isso tudo. Se eu tenho uma teoria que me diz isto, então eu estou a serrar o ramo no qual estou sentado, não é? Porque eu estou a pôr em causa a ferramenta que me permitiu chegar a essa teoria. Sim. E para nós no fundo vermos, Gonçalo, que esta dúvida de Darwin continua hoje completamente viva, podíamos passar aqui para uma próxima citação e vamos dar um salto grande no tempo. Vamos para uma citação que vem do filósofo norte-americano e ateu Thomas Nagel. Atenção, vamos citar um filósofo ateu, no seu The View from Nowhere, uma obra da Oxford University Press, de 86, em que ele diz o seguinte: se chegássemos a acreditar que a nossa capacidade para fazer uma teoria objetiva fosse produto da seleção natural, isso justificaria um sério ceticismo acerca dos seus resultados. Uma explicação evolucionária da nossa capacidade de teorizar não forneceria absolutamente nenhuma confirmação da sua capacidade de chegar à verdade. Algo mais deve estar em jogo se o processo está realmente a levar-nos a uma compreensão mais madura do mundo. Temos aqui mais um filósofo, neste caso até ateu, que coloca em questão esta dúvida, este risco de uma explicação evolucionária da nossa própria capacidade intelectual não está a destruir o que ela é, não é? Que é uma capacidade de chegar à verdade, não é? Exato. Então, no fundo temos aqui um bocadinho duas hipóteses, não é? Ou isto é mesmo assim, então nós não conhecer nem isto nem nada, não é? Temos que desistir, temos que desistir de estar o mundo. Ou então há aqui um erro qualquer no nosso raciocínio a dada altura, quando o utilizamos para mostrar que ele não existe, não é? Eu prefiro a segunda, não é? Porque a outra destrói toda e qualquer possibilidade de conhecimento e de debate e de conversação, não é? Certo. E talvez para terminarmos aqui com uma última citação, também nesta esteira da dúvida de Darwin, é interessantíssimo ir buscar uma filósofa canadiana contemporânea, a Patricia Churchland, porque ela defende uma interpretação materialista de tal forma radical da realidade que ela considera que toda a existência é material e que toda a existência humana em concreto é redutível à matéria. E essa citação dela, acho que a citação dela é uma espécie de uma demonstração dos riscos da dúvida de Darwin, Gonçalo. Vamos então ver o que é que ela diz aqui. Resumindo ao essencial, um sistema nervoso permite que o organismo tenha sucesso na alimentação, fuga, luta e reprodução. A principal tarefa do sistema nervoso é colocar as partes do corpo onde devem estar para que o organismo possa sobreviver. Na medida em que essas representações
servem para essas funções, então são boas. Acertar as coisas no espaço e no tempo, portanto, é um fator crucialmente importante para os sistemas nervosos. Muitas vezes há uma pressão evolutiva considerável que é decorrente de considerações de velocidade. Ele dá um exemplo. Melhorias no controle sensório-motor conferem uma vantagem evolutiva. Um estilo mais sofisticado de representação é vantajoso desde que seja voltado para o modo de vida do organismo e aumenta as suas hipóteses de sobrevivência. E agora diz ela, a verdade, seja lá o que isso for, definitivamente fica para o último lugar. Da sua obra Epistemology in the Age of Science, ou in the Age of Neuroscience, de 87. Sim, isto é uma ideia relativamente comum entre as pessoas que são materialistas numa forma mais extrema, não é? E que levam as consequências até onde elas chegam, não é? Porque se isso é verdade, então os nossos sentidos e a maneira como nós vemos a realidade é puramente produto daquilo que nos confere uma vantagem evolutiva. E não existe nenhuma garantia de que sejam pensamentos verdadeiros. Sim, de que nos deem acesso à realidade. Aquilo que tem é que, de acordo com esta ideia, aquilo que tem é que são da maneira que são porque isso nos permitiu sobreviver melhor. Portanto, a nossa maquinaria, Gonçalo, a nossa maquinaria mental pode ser espetacular do ponto de vista de sobrevivência, mas pode estar completamente errada do ponto de vista de compreender se Deus existe, de compreender o universo, de compreender o que quer que seja de leis da natureza, não é? Não, e até a ciência, não é? Sim. Até a ciência. Eu acho que uma pessoa, quando entra nesta perspectiva, toda e qualquer forma de conhecimento vai por água abaixo. Vai tudo borda fora. Sim. Portanto, este ponto é muito importante para quem nos está a ouvir. Quem acredita que tudo o que existe é matéria, quem está aqui a ouvir-nos e que é materialista, tem que pensar muito bem nas consequências do seu materialismo, porque essas consequências são como um ácido corrosivo que destrói qualquer base filosófica para termos convicções intelectuais de qualquer tipo, sejam elas científicas, estéticas, filosóficas, políticas, morais, religiosas. Se realmente somos uma máquina de propagar ADN, não é? Como dizia o Richard Dawkins, não temos nenhuma confiança de que estejamos certos no que quer que seja. Sim, e pronto. E é claro que em oposição a isto temos a perspectiva cristã em particular, e existem outras, não é? Mas temos em particular a perspectiva cristã, em que nós acreditamos que existe uma realidade à nossa volta que é objetiva e que não depende da nossa opinião, não é? E que para nós é possível alcançar essa realidade, mesmo que seja de forma limitada ou às vezes com erros, não é? Mas que chegar a essa realidade é possível e nós confiamos plenamente nisso. Isso é algo que a pessoa acredita por senso comum, não é? Mas na nossa perspectiva cristã isso é justificado pela ideia de que Deus existe e é racional e cria essa realidade com regras que são racionais e nos cria a nós com uma racionalidade semelhante à dele e que é adequada para compreender a racionalidade com que a realidade foi desenhada, não é? E que além disso ele também nos põe na realidade para nós cuidarmos dela. Portanto, na nossa perspectiva é perfeitamente natural que nós sejamos capazes de conhecer a realidade à nossa volta, mesmo admitindo que às vezes nos podemos enganar, não é? E que podemos não conhecer tudo acerca de alguma coisa, mas pelo menos alguma coisa conseguimos. No fundo, Gonçalo, trocado por miúdo, estás a dizer é que a fé cristã, a teologia cristã, fundamenta a nossa convicção nas nossas capacidades cognitivas. Estás a dizer é isso. Exato. A existência de um Deus bom, não é? É o garante de que Deus não nos engana e de que o nosso aparato racional e os nossos sentidos, não é? Não nos enganam. Sim, aquilo que seria o senso comum só é justificado pela teologia cristã. E não tem qualquer justificação à luz da filosofia ateia, não é? Esse é que é um ponto importante. Sim, aí a pessoa tem só que pegar nisso e partir daí como um pressuposto, não é? Porque se for questionar esse pressuposto, fica sem nada, não é? E não vale a pena falarmos, não vale a pena... Portanto, a dúvida de Darwin é aqui uma bomba atómica do ponto de vista da confiança nas nossas capacidades intelectuais, não é? É muito importante, uma consequência muito importante de removermos Deus da equação. Consequência grave. Exato. Há aqui uma coisa, Gonçalo, que muitas vezes é dita, não é? Há um argumento contra,
que muitas vezes é dito, às vezes com razão, às vezes não, que é o lado cristão deste debate, costumam dizer-nos muitas vezes o seguinte, dizer-nos, vocês cristãos, quando comentam os temas de ciência, costumam dizer-nos que a ciência é provisória, e é verdade, e que a ciência nunca é definitiva, e que é verdade, tudo isso é verdade, e vocês costumam dizer, racionando a partir de factos que a ciência ainda não explica hoje, vocês costumam dizer, bom, é Deus. Deus é a resposta para questões que a ciência hoje em dia não responde. O que é que nós temos a dizer sobre isso, Gonçalo, em relação a essa típica crítica que nos fazem do lado de lado, quem não é cristão? É assim, de facto há pessoas que acham isso, não é? Mas é um cuidado que nós temos que ter e enquanto cristãos, de não... Esta perspectiva é aquilo que em inglês se chama God of the Gaps e que nós em português podemos chamar Deus das lacunas, não é? Que é uma expressão que tem, às vezes tem algum... Em certos contextos pode ter algum fundamento, mas não necessariamente em todos, não? Sim, sim, e certamente para um cristão bem formado, aliás, faz parte da boa formação cristã nós sabermos distinguir estas coisas, não é? Portanto, quando é que nós... Uma coisa... E um exemplo que é frequentemente utilizado neste contexto é, por exemplo, aquele fenómeno do fogo de Santelmo. Acho que é fogo de Santelmo. São aquelas luzes que aparecem nos mastros dos navios. Sim, sim. Que são um fenómeno eletromagnético, mas que as pessoas interpretavam como sendo... sobrenatural. Como sendo sobrenatural, não é? Isso é... Pronto. A pessoa invocar a explicação sobrenatural quando... Não tem natural. Não entende. Não é? Sim, quando não tem natural. Quando não tem explicação natural. Simplesmente porque não conhece a explicação natural. É algo que não é muito... Não é correto, não é? E é cair nesta ideia do God of the Gaps. Quando a pessoa faz isso, esta crítica é válida, não é? Agora, outra coisa é nós pegarmos, por exemplo, nos argumentos para a existência de Deus, como já vimos o argumento cosmológico, por exemplo, e estarmos a ir buscar Deus simplesmente como sendo a melhor explicação para os factos observados, que é uma coisa diferente. Aí já não estamos a usar o God of the Gaps, estás a dizer é isso, não é? É que aí, quando nós tentamos explicar o ajuste fino do universo e colocamos as várias hipóteses em cima da mesa, não é? A sorte, a necessidade, um criador inteligente ou os multiversos, estamos, como argumentámos nesse episódio, estamos a argumentar que Deus é a melhor explicação, mas não estamos nesse caso a usar o God of the Gaps, porque realmente nessa circunstância Deus é a melhor explicação para os factos não em é cima que da exista mesa. Não é que tenhamos falta de conhecimento, é que naquele caso é a melhor explicação. E esse tipo de argumentos de melhor explicação, como argumentos indutivos que são sempre provisionais, não é? E se realmente amanhã surgir uma explicação para o ajuste fino inteiramente natural, fantástico, aqui estamos nós para abraçá-la com alegria, não é? Mas no fundo, o que estamos aqui a dizer é que quando existe possibilidade de uma explicação natural, nós não podemos ir a correr para uma explicação sobrenatural, não é? Isso que se chama o God of the Gaps. Sim, e falámos um bocadinho disso também no episódio dos milagres, não é? Sim. Porque não devemos saltar para uma explicação sobrenatural quando a explicação natural serve ou quando não a conhecemos. Mas como é que nós distinguimos uma situação em que não existe explicação natural de uma situação em que ela existe, mas nós ainda não a conhecemos? Sim, é difícil distinguir essas coisas. E é preciso... Sim, e por isso é que a Igreja tem critérios tão apertados, por exemplo, para a declaração de milagres, não é? Porque... É que eu acho que às vezes, Gonçalo, quem faz esta acusação do God of the Gaps coloca a definição do God of the Gaps tão aberta, tão genérica, que na verdade não se pode invocar Deus para explicação em nada. Porque se tu quiseres podes sempre dizer, vamos esperar, porque pode ser que um dia, quem sabe, apareça uma explicação científica e por isso hoje em dia nenhuma explicação para Deus serve, não é? Isso cheira a batota, não é? Parece que algo não está a ser bem argumentado, não é? Aqui, não é? Sim, mas por exemplo, no episódio que nós fizemos sobre Fátima, nós vimos, em relação ao milagre do sol, não é? Que mesmo que o fenómeno observado do milagre do sol tenha uma explicação científica, certíssimo, que pode ser que tenha, não é? que nós vimos na medida do possível, e pode ser que seja exclusivamente científico, pode ser que tenha um milagre lá meteorológico, portanto, mas de qualquer forma é um evento raríssimo. Existe sempre a questão da previsão feita por 3 crianças analfabetas com 3 meses de antecedência, não é? E essa parte, se nós olharmos só para essa parte, não está em cima da mesa nenhuma explicação natural, não é? Sim, nem sequer futura. Uma explicação natural não está... Sim, nem sequer futura, não é? Não está em cima da mesa, não é?
Eu já tenho desafiado, não faz sentido. eu tenho desafiado já várias vezes diferentes. para que alguém proponha, mas proponham, expliquem lá essa previsão que a Lúcia fez com 3 meses de antecedência, expliquem lá isso sem invocar o sobrenatural, não é? Eu gostava de saber se há alguma explicação Sim. natural Mesmo para que isso. mesmo que aquilo que as pessoas viram tenha sido exclusivamente natural, pode ser ou não é? Podemos ter diferentes teorias em relação ao que aconteceu, e recomendo que vejam os episódios. Existe sempre esta outra questão, e portanto há aqui uma diferença de caráter em relação aos dois casos, não é? E no fundo, Gonçalo, certamente. se Deus no fundo existe, não é? E nós apresentámos argumentos para a existência de Deus em outros episódios, se Deus realmente existe, tem que haver necessariamente gaps reais, não é? Tem que haver espaço para a causalidade de Deus, não é? Tem que haver fenómenos que não vão ter uma explicação inteiramente científica, e é um bocado falacioso. Se Deus intervém. Sim, porque Deus intervém, certo? E é um bocado falacioso. Sim, Deus podia existir e não intervir, não é? Mas se Deus intervém, sim. Sim, e é um bocado falacioso. Se Deus existe, Deus intervém, é um bocado falacioso dizer vocês cristãos nunca podem invocar Deus com explicação, porque temos sempre que esperar séculos ou milénios por uma explicação natural. Isso também parece Não, às vezes não há. Pode não haver, nós não sabemos, não é? E nós estamos vivos aqui e agora, e é aqui e agora que somos chamados à barra para pensar nas coisas, não é? E é aqui e agora, com a informação incompleta que temos, que nós temos de dizer, bom, com base naquilo que eu sei sobre o universo, isto é ou não é um milagre? Com base naquilo que eu sei sobre o universo, isto é ou não é uma intervenção de Deus ou ter explicação natural, não é? Nós somos chamados, no nosso tempo de vida, a dar uma resposta agora, não é? E é expectável que venha a ter explicação. No outro episódio falámos do exemplo dos eclipses, não é? Que são demais falar em relação a isso no episódio dos milagres. Pronto, foi a primeira parte deste nosso episódio sobre a teoria da evolução e cristianismo. Esperemos que tenham gostado, esperemos que vos tenha deixado interessados de saber o que é que vamos falar daqui para a frente. Vamos ao detalhe em relação aos diferentes pontos de vista desta questão, como referimos no início. Mas pronto, por agora ficamos por aqui. É isso mesmo, Gonçalo. É um apelo a quem nos ouve para não se esquecerem de que podem e devem enviar-nos os vossos comentários, dúvidas, protestos, sugestões, dicas sobre este tema e outros, mas sobre este tema em particular, para nós tratarmos nas próximas partes deste tema. Não deixem de fazer os vossos pedidos, porque ainda vamos muito a tempo de incorporar e de garantir que as vossas dúvidas e dilemas são tratados dentro daquilo que nós conseguimos fazer, não é? Obviamente, não é? A vontade é sempre boa. Vamos ver se a capacidade também está alinhada com a vontade. Não se esqueçam que existe, para além da hipótese de mandar comentários através do nosso canal do YouTube, não se esqueçam ainda do nosso endereço de e-mail, café.ciência.fe@gmail.com. Não hesitem. Isto é muito mais divertido quando aquilo que nós dizemos faz eco e recebemos de volta as vossas opiniões e o vosso feedback. Muito obrigado. Sim, e assim poderemos fazer mais episódios de feedback, como aquele que já fizemos. Também, ora claro. Então, e mesmo onde temos a nossa interação convosco. Sim, e se quem está... Exatamente, ainda bem que disseste isso, porque se alguém que está a ouvir agora isto e já encontra todas as partes disponíveis no Spotify ou nos podcasts da Apple ou no YouTube e pensa, ora bolas, já acabaram, já não vão gravar mais, a série terminou. Não, nós temos aquela outra série chamada Feedback, e mesmo que nós tenhamos já gravado todas as partes deste tema, por um lado, é sempre bom voltar a ele, e quando reunirmos perguntas suficientes, até pode-se justificar fazer apêndice e fazer mais. Episódio dedicado. Claro, mas também não se esqueçam que de tempos a tempos reunimos perguntas sobre qualquer tipo de tema e fazemos episódios de feedback dos ouvintes. Por isso, de qualquer outra forma, o mais importante é partilharem connosco aquilo que acharam e não guardarem para as dúvidas para vós mesmos, porque é sempre mais interessante. E pronto, obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Sempre Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. E até ao próximo episódio, Gonçalo. Um abraço. E até à próxima. Obrigado. No final desta segunda parte da nossa saga sobre a teoria da evolução e a sua relação com a fé cristã e, em particular, com a fé católica. O que é que acharam? Bom, como puderam ver, o tema não terminou aqui e teremos que explorar este tema nos próximos episódios desta série. Para não perderem nenhuma atualização, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Ao estarem a fazer isto, estão a ajudar-nos a continuar e a divulgar este podcast. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia
entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.